Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para mais um momento de devocional. E hoje eu estou aqui com o Davi, para um devocional de pais e filhos. Davi vai me ajudar e hoje a gente vai falar numa linguagem um pouquinho mais infantil, mas eu quero também que os irmãos se atentem para isso. O Senhor fala conosco de diversas formas e a infantil é uma delas. O Senhor fala através do louvor, o Senhor fala através da ministração da palavra, mas o Senhor também fala conosco através da linguagem infantil, porque a Bíblia só está sendo expressa de outra forma, mas a palavra de Deus ela é sempre viva e ela atinge tanto o coração dos adultos quanto o das crianças. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito valiosa para Deus. E Deus falou assim, que sobre essa questão, o nosso principal objetivo é guardar essa coisa valiosa que nós vamos falar hoje. A Bíblia fala de várias coisas que a gente precisa guardar. Ela fala que a gente precisa guardar a palavra, tantas outras coisas que ela fala que a gente precisa guardar. Mas ela diz que de tudo que a gente deve guardar, isso é o que a gente deve ter mais atenção. E o que é, Davi, que a gente precisa guardar? O nosso coração. Em Provérbios 4:23 diz: acima de tudo que você precisa guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, de tudo, né? A Bíblia está falando tudo é tudo. Então, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele vai sair a fonte da sua vida. Vamos pensar em fonte mesmo como a nascente de um rio. Se a gente tem um rio limpo, de água cristalina, o que tem nesse rio? Peixe, a mamãe já falou, né? Peixe tem vida. Então, é um rio limpo, é um rio que gera vida. Agora, se a gente tem uma água suja, uma água contaminada, nesse rio não tem nada, senão sujeira, né? Se a gente botar um peixinho vivo dentro de uma água suja, o peixinho vai morrer. Então, ainda que você receba uma palavra de vida, mas se a sua fonte for contaminada, ela vai morrer. Então, a gente precisa cuidar do nosso coração, que é a nossa fonte. Em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Quando a Bíblia fala de olhos aqui, ele não está falando do nosso olho físico, ele está falando da forma como a gente vê a vida. Então, se a gente olha para a vida e consegue ver as coisas boas, porque na vida sempre vai ter coisas boas e coisas ruins, e a gente vai escolher aquilo que a gente vai focar, aquilo que a gente vai fixar o nosso olhar. Então, se a gente olhar para a vida e ver as coisas boas da vida, a gente vai falar, nossa vida é muito boa, porque a gente está vendo as coisas boas da vida. Agora, se a gente olhar e só ver as coisas ruins, a nossa vida vai ser ruim. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que ela se faz de coitado, porque nós não somos coitados, mas as pessoas que gostam de olhar para a vida e se ver como coitado, ela vai sempre encontrar situação que vai fazer dela uma pessoa assim. Ela sempre vai encontrar coisas ruins que vai fazer dela assim. Agora, se a gente pega uma pessoa que olha para a vida e vê a parte boa da vida, ela sempre vai encontrar motivos para agradecer, para se alegrar. Por exemplo, a gente pode falar de Davi, o gigante. Como é que é o nome do gigante? Golias. Davi podia olhar como todo o povo de Israel e falar: não, o gigante Golias é muito grande, muito forte. A gente não vai ser capaz de vencer ele. Mas ele falou: eu, com a força de Deus, posso vencer. A gente pode vencer. Não eu, mas Deus pode vencer o gigante. E ele foi lá e, com fé, Deus deu a vitória para ele. Então, a forma como a gente vê a vida vai governar o nosso caminho ao longo da vida. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve ter cuidado com os nossos olhos. Eles são a candeia do nosso corpo. Então, se os nossos olhos forem bons, se a gente vê as coisas boas, todo o nosso corpo vai ter luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será cheio de treva. O nosso coração, ele é muito valioso, né? Deus já falou que a gente deve guardar ele sobre todas as coisas.
Mas Deus também já sabia que a gente teria dificuldade de guardar o nosso coração. Não é fácil, né? Quando a gente percebe, a gente já ficou triste com uma situação, às vezes já tem aquela sementinha de ofensa no nosso coração, ou uma inimizade contra um amigo. E isso não deve ficar no nosso coração. E Deus sabia que a gente teria dificuldade para guardar o nosso coração. Então Ele deixou uma fórmula para a gente guardar o nosso coração. Não é num baú de tesouro, mas é em Deus. E a gente guarda o nosso coração através de olha, eu trouxe essa figura aqui, ó. É como se fosse um portal. E esse portal que nos dá acesso a Deus é a oração. Sabia, Davi? Quando a gente ora, é como se a gente acessasse o trono de Deus, aonde Deus está. Então não importa se você está no seu quarto, se você está na sua sala de aula, se você está na casa de algum amigo, se você para ter um momento de oração com Deus, aquele lugar vai se transformar no trono de Deus e você vai estar bem pertinho de Deus. Então, a oração é o portal que nos leva até Deus para a gente guardar em Deus o nosso coração. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, fala assim: se tem alguma coisa deixando você ansioso, desconfortável, triste, qualquer coisa que está incomodando no seu coração, a Bíblia fala: ore, apresente a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que a gente tem alguma coisa que está incomodando o nosso coração ou que a gente não consegue guardar o nosso coração, a gente precisa orar e colocar isso diante de Deus. Porque, fazendo isso, você vai olhar que as coisas terrenas que incomodam o nosso coração, são muito pequenininhas diante da grandiosidade de Deus. Então, por exemplo, se você se está num lugar e você não se sente bem aceito naquele lugar, você vai orar e você vai ver como que Deus te ama e o amor de Deus se torna tão grande que aquilo vai ficar, pequenininho. Se você está com um problema com alguém doente na sua família, você vai orar e você vai ver que Deus é tão poderoso e que o poder dele é tão forte que ele pode curar, que aquilo para ele não é nada, que o seu coração vai ficar leve de novo. Então, as coisas aqui desse mundo vão ficar sempre pequenas quando a gente vai diante de Deus e a gente consegue viver com a grandeza de Deus. Então, que você possa fazer dessa prática o hábito de orar, colocar diante de Deus as coisas que têm pesado o seu coração, sabendo que é Deus quem vai guardar o nosso coração. Então, sempre que seu coração estiver diferente, com alguma emoção que você não gosta, que você sabe que não agrada a Deus, ore, coloque diante de Deus até que seu coração fique em paz. Porque é o que a Bíblia está dizendo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém? E essa foi a nossa palavra de hoje. Que Deus abençoe você e a sua casa. E até o próximo devocional e os próximos cultos. Né, Davi? Então, Deus abençoe. Fica com Deus.